Abra sua Bíblia comigo, em 3 João capítulo 1, verso 2. 3 João capítulo 1, verso 2. O texto diz o seguinte: amado, oro para que você possa prosperar em todas as coisas e ser saudável, assim como sua alma é próspera. Prosperar em todas as coisas e ser saudável. Sabe, o diabo tem procurado ocupar áreas da vida dos filhos de Deus. Saúde, finanças, são duas áreas prediletas que o diabo gosta de ocupar, que o diabo gosta de controlar. E a consequência dessa ocupação dessas áreas na vida de uma pessoa tem gerado muitas limitações, muito sofrimento. Existe um espírito de intimidação trabalhando contra os filhos de Deus. Mas é inadmissível a igreja não viver uma transformação completa. Porque o plano de redenção é completo. Não é um pedaço de redenção. Deus não redimiu parte do homem. Ele redimiu o homem por completo. A igreja na Bíblia é chamada de sal da terra, luz do mundo. E isso diz muito a respeito de quem é a igreja. Sua saúde, suas finanças estão inclusos nesse plano de redenção. Não somente o seu nome escrito no livro da vida, não somente a eternidade. O pacote ele é completo. O plano de redenção impactou o espírito, a alma e o corpo. Sabe, aonde o verdadeiro evangelho de Cristo chega, realidades são transformadas, pessoas são mudadas, circunstâncias são alteradas. Onde o evangelho de Cristo chega, ele produz saúde, bem-estar, prosperidade. Basta você observar países onde o evangelho ainda não chegou, as mulheres são subjugadas. A ausência do evangelho em outros países fazem com que a pobreza e a miséria impere. Sabe quando a coisa não acontece, quando não prospera, quando não há abundância? O evangelho muda qualquer realidade, ele tem esse poder de impactar todas as áreas da vida de uma pessoa. Esse foi o texto que nós lemos. Amado, eu oro para que você prospere em todas as coisas. Veja, a igreja primitiva já estava falando, a intenção de Deus é que você prospere em todas as coisas. Não podemos ficar partindo do plano de redenção, não, você não pode pensar nisso, você só tem isso. Seu nome já está escrito no livro da vida, já está bom demais. O diabo quer que você viva uma vida limitada e que você não cumpra o propósito, e para isso ele começa a ocupar áreas da sua vida que são estratégicas para você crescer e ocupar o lugar que Deus colocou como plano para você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Veja, esse texto que nós lemos diz prosperar em todas as coisas. Não é somente prosperidade espiritual, é todas as coisas. Você sabe o que significa todas as coisas? Todas as coisas. Tudo que você puder pensar, tudo que você puder imaginar. A prosperidade espiritual já está inclusa também quando ele diz assim, assim como a sua alma é próspera. Veja, agora ele falou da área espiritual.
O plano de redenção de Cristo inclui também a saúde e a prosperidade. Você pode receber saúde e prosperidade de uma maneira muito prática. O evangelho ele é simples, as pessoas que complicam. Deus graciosamente providenciou maneiras da igreja acessar esses recursos. A Santa Ceia é uma das ferramentas poderosas para gerar cura, para curar o corpo, para curar as emoções. O dízimo é outra coisa que tem um potencial extraordinário de curar a vida financeira, a avareza, a confiança no dinheiro. Entenda, se você der a Deus, prepare-se para receber sempre mais do que você deu. Porque você pode contar as sementes que há numa maçã, mas você não pode contar quantas maçãs há em uma semente. Você pode até saber quanto que você está dando para Deus, mas é impossível você contar aquilo que Ele vai te dar como retorno. Você dá a semente para Deus e Ele te dá o que está dentro dela. Porque Ele é especialista de arrancar dentro da semente o potencial dela. Deus não quer que você viva das sementes, Ele quer que você viva daquilo que está escondido dentro dela, que foi guardado para você. O futuro de Deus para a sua vida está dentro das sementes que Ele te dá. E nunca vai faltar semente na sua mão. Deus sempre vai te dar semente, mas guarde isso, o seu futuro está dentro dessas sementes. Deus tem interesse em prosperar a sua igreja, em fazer próspero o seu povo. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9 diz: pois vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, por amor de vós se tornou pobre, para que pela sua pobreza, você se tornasse rico. Uau! Se você pegar o contexto, você pode chegar em casa e ler o texto inteiro. Se você pegar o contexto desse versículo, ele está falando sobre dar e sobre finanças. Jesus se tornou pobre. Na cruz do Calvário, ele foi pendurado nu, enquanto os soldados disputavam as suas roupas. Jogavam sorte para ver quem ia ficar com as suas roupas. Os soldados não deram nem para ele, nem que seja um pano para se cobrir. Uma tanga, um short. Jesus se tornou pobre na cruz do Calvário. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. É um engano as pessoas acharem que Jesus teve uma vida pobre na terra. A maior prova disso é que ele tinha um contador. Qual pobre tem contador? Para contar o quê? Um tesoureiro, para cuidar das finanças. Gente, alguém pobre precisa de um tesoureiro? Sim? Claro que não! Jesus já nasceu sendo coberto de riquezas. Os reis magos chegaram com tesouros. E eram reis. Reis não davam um pacotinho, um saquinho de tesouro, não. Eles traziam carruagens de riquezas. Jesus, ele não era pobre antes da cruz. E também ele não era pobre antes de vir à terra. Ele abriu mão do esplendor da sua glória. Por amor a nós, disse o texto, ele se tornou pobre para nos fazer ricos.
E essa riqueza que eu falo aqui, ela não se limita somente a finanças. Porque às vezes a pessoa tem muito dinheiro e é pobre, porque a única coisa que ela tem é dinheiro. Jesus abre mão da sua posição para assumir a nossa posição. Veja que isso é uma troca. Nós precisamos ocupar a posição que Ele nos deu, porque Ele ocupou a nossa. Não adianta só Ele ocupar a sua posição, se você não entende que a posição que era dele, você precisa ocupar, que está disponível para você ocupar. Ele é o nosso representante, Ele nos substituiu. Na verdade, Jesus foi nomeado por Deus como nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5, verso 10, diz: tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. O apóstolo Paulo está falando, vocês são bebês, vocês que não entendem o que Cristo representou para nós, a posição dele como sumo sacerdote ao nosso favor. Você é um bebezinho tomando papinha, você não pode comer a picanha que foi dito aqui na oferta. Você não pode comer aquele caldo de mocotó, porque vai fazer mal, tem que ser cuti-cuti, papinha na boquinha, porque não aguenta alimento forte, porque dá dor de barriguinha. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Já começa assim. Jesus, ele entra além do véu. O sumo sacerdote oferecia um sacrifício pelo povo. Jesus se oferece como sacrifício a Deus pelo povo. O povo ficava de fora, o sumo sacerdote entrava. O sumo sacerdote sacrificava. E para que o sacrifício do sumo sacerdote fosse aceito pelos pecados do povo que ficou do lado de fora, o sumo sacerdote precisava ser aceito. Primeiro se aceita aquele que oferece a oferta, aquele que oferece o sacrifício, para depois aceitar o sacrifício. E depois que aquele que sacrifica é aceito, a sua oferta também é. E logo, quem ele representa é abençoado. Jesus entra além do véu, oferece um sacrifício a Deus por nós. Deus aceitou o nosso sumo sacerdote, como consequência, aceitou a sua oferta, e nos abençoou por isso. Você é abençoado porque Deus aceitou o sacrifício de Jesus para você, por você. Você só é abençoado porque o seu sumo sacerdote, Jesus Cristo, foi aprovado por Deus. Senão você seria fulminado por causa do pecado. Deus hoje, Ele te julga com base em quão bom é o seu sumo sacerdote, e não em quão bom você é. Os olhos de Deus estão no seu sumo sacerdote. Veja, tudo que aconteceu no Antigo Testamento são sombras, são ilustrações do que estava por vir.
O sumo sacerdote, ele representava o povo, e tudo que acontecesse com o sumo sacerdote, acontecia com o povo. Se o sumo sacerdote fosse aceito, o povo seria aceito. Se o sumo sacerdote fosse negado, rejeitado, o povo seria rejeitado. O que acontece com o sumo sacerdote, acontece com você. Assim como vai o sumo sacerdote, assim também vai a nação que ele representa, o povo que ele representa. Essa passagem da Escritura sobre Melquisedeque é a escritura do Antigo Testamento, mais citada no Novo Testamento. Melquisedeque nada mais é do que bênção e bênção. Não há maldição, é bênção e bênção. Não é como o sacerdócio levítico que havia maldição, era bênção e maldição. No sacerdócio de Melquisedeque é bênção e bênção, bênção e bênção, bênção e bênção. Deus tem intenção de te abençoar. Deus não está com intenção de amaldiçoar ninguém, de condenar ninguém. No sacerdócio de Jesus também não tem maldição. Ele é chamado de sumo sacerdote. Jesus se torna maldição no madeiro para redimir cada um de nós da maldição. A revelação sobre Melquisedeque é alimento sólido e não papinha, e não leite. Só filhos adultos, crescidos, desenvolvidos entendem essa verdade. É para cristãos maduros, que estão prontos para receber. A única vez que Melquisedeque aparece nas Escrituras foi quando Abraão venceu uma batalha contra 4 reis, para resgatar seu sobrinho Ló. E aparece Melquisedeque para abençoar Abraão. Mas olha só que extraordinário. O sumo sacerdote de Jesus é do mesmo tipo que o de Melquisedeque. Existe apenas bênção e nenhuma maldição. Só para você entender, o nome Melquisedeque significa rei da justiça. Ele era o rei de Salém, que significa paz. Será que isso tem alguma conexão? Rei da justiça, rei da paz, príncipe da paz. Melquisedeque é a aparência pré-encarnada de Jesus Cristo. É a ilustração perfeita. Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão, logo depois da vitória na batalha. O pão e o vinho têm uma imagem da Santa Ceia. O pão e o vinho apontam para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus, ele foi espancado e queimado como pão. Ele foi esmagado, ele foi moído, ele derramou seu sangue como vinho. A ceia, a Santa Ceia é uma imagem da morte de Jesus Cristo na cruz. Por isso que ele diz, fazei isto em memória de mim. Não se esqueça o que aconteceu na cruz do Calvário por você. Porque toda vez que você lembrar, você vai saber que você é mais do que vencedor, que eu levei todos os seus pecados e que eu te fiz justiça de Deus. Toda vez que você lembrar que eu me sacrifiquei, você vai lembrar que foi por você. Eu ocupei o seu lugar na cruz do Calvário. Como diz o louvor antigo, da harpa, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Essa é a mensagem de vida. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Por isso, nós temos
um futuro e uma esperança. Mas nós precisamos discernir o corpo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 29. Diz: pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Se não discernir o corpo do Senhor, por esta razão, muito entre vós estão fracos e enfermos, e não poucos dormem. Ei, tem muito crente, o que está sendo dito aqui por apóstolo Paulo tem muita gente na igreja fraca e enferma, porque não discerniu o corpo. Não discernir o corpo corretamente vai te enfraquecer espiritualmente. Ao participar da sagrada comunhão, você recebe cura, você recebe a vida de Deus, você recebe o sangue, a virtude do seu sangue. Você não vai ficar fraco e nem doente, ou vai morrer prematuramente, antecipadamente. Mas você vai ter vida longa na terra para ver a bondade de Deus. E muito mais do que isso, ser usado por Ele para abençoar outras pessoas. A maneira com que os animais eram mortos nos sacrifícios do templo era totalmente humana, tinha todo um cuidado, eles morriam, mas não sentiam muita dor. Havia uma forma de fazer e de sacrificar esse animal. Mas isso era uma ilustração do que ia acontecer com Jesus, mas no entanto Jesus foi torturado antes de morrer. Ele foi moído antes de morrer, ele foi espancado antes de morrer. Os sacrifícios de animais eram sombras do sacrifício de Cristo. Mas olha só o que diz em Salmo 105, verso 37. Então, fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Esse versículo está falando do povo saindo do Egito. O sacrifício de um cordeiro que foi passado nos umbrais da porta. E o texto diz, depois que o cordeiro foi sacrificado, e o sangue foi passado nos umbrais da porta, o povo saiu com prata e com ouro. Eles prosperaram depois que o sangue do cordeiro e depois que o cordeiro foi sacrificado. E mais do que isso, além do povo ter prosperado depois do sacrifício do cordeiro, o texto diz, não havia entre eles um só inválido. Não havia entre eles um só doente. Não havia entre eles um só com problema de saúde. Ei, essa palavra é para você. Se a sombra, o sacrifício de animal aqui, é uma sombra do sacrifício de Cristo, se a sombra pode fazer isso pelos filhos de Deus, imagine o que pode fazer por nós quando nós temos a substância e o próprio Filho de Deus sendo sacrificado por nós. Ele disse, tomai, este é o meu corpo. Ei, é algo poderoso. Um cordeiro, um animal fez isso com o povo. Toda a prata e todo o ouro foi para a mão do povo. E ninguém adoeceu. Gente, da saída do Egito até o Monte Sinai, quando antes de receber a lei, ninguém morreu. Ninguém adoeceu, nem as suas roupas envelheciam, porque a confiança estava no sangue do Cordeiro. A Santa Ceia é algo poderoso.
É algo que você não pode fazer de forma mecânica. É algo que você tem que fazer trazendo a memória. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. Traga à memória o plano de redenção. 1 Coríntios 11, verso 26 diz: pois sempre que você comer este pão e beber este cálice, você proclama a morte do Senhor até que Ele venha. Esses dias eu estava conversando com a Lu lá em casa, a pastora Lu, minha esposa, e a gente estava falando sobre a Santa Ceia, e a gente conversando, e a gente estava falando sobre um grande líder que ele fala, olha, eu tomo a Santa Ceia às vezes em casa com a minha esposa. Não só na igreja, eu tomo a Santa Ceia. Porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quanto mais, melhor. E perceba, ele simplesmente, quando você participa do pão, quando você participa do cálice, você proclama a morte do Senhor, o sacrifício dele, até que ele venha. Entenda, ele vem. Ele prometeu, ele vai vir. Um dia você vai se encontrar com ele. Nós vamos nos encontrar com ele. Participar do corpo e do sangue de Cristo. Fazer parte do corpo e do sangue. Fazer parte do corpo de Cristo. Jesus providenciou os elementos na cruz do Calvário. Quando ele entrega o seu corpo, simbolizando o pão. Quando ele derrama o seu sangue, simbolizando o cálice. Ele já deu o seu corpo e o seu sangue por você. Se alimente dele. Da virtude que há nele. Da vida que há nele. Do poder que há nele. Da cura que há nele. Física, emocional, espiritual. Ei, não existe nada que o Evangelho de Cristo não possa curar, transformar, modificar, alterar. Tem poder para mudar qualquer realidade, independente do que a pessoa esteja vivendo. E a parte boa é que não existe maldição. Não há maldição no sacerdócio de Melquisedeque, somente bênçãos. Gênesis 14, verso 18, olha o que diz. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele o abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão deu a ele 1/10 de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me o povo e leve os bens para você. Abraão disse ao rei de Sodoma: eu levantei a minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que não tomarei um fio, nem uma tira de sandália, nem qualquer coisa que seja sua, para que não digas: eu enriqueci Abraão. O sacerdócio de Melquisedeque, ele tem o foco de abençoar o homem e engrandecer o nome de Deus através daquilo que aconteceu com o homem. Deus é El Elyon, o possuidor dos céus e da terra. Esse texto aqui fala que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, por meio de uma revelação. Entenda, não havia ainda estabelecido o dízimo nesse período. Abraão não foi forçado a dizimar. Abraão teve uma revelação e dizimou.
Nós não somos pessoas de sorte, nós somos pessoas abençoadas. As coisas simplesmente acontecem com a gente. Ah, você tem sorte? Não, eu tenho Jesus. Ah, você tem sorte demais? Não, eu tenho o Espírito Santo. Você é muito sortudo. Não, eu sou filho de Deus, do Deus Altíssimo, aquele que fez os céus e que fez a terra. O Deus que fez os céus e a terra é o arrimo da minha sorte. Jesus é a minha sorte. Eu não quero ser uma pessoa pobre com muito dinheiro, quero ser rico em todos os sentidos. Eu quero o plano de redenção completo na minha vida. A palavra hebraica para dízimo é maaser. Presta atenção nisso. Maaser. E a palavra hebraica para rico é aser. A palavra rico está na palavra dízimo. Não há como separar riqueza do dízimo. Rico está dentro da palavra dízimo. Percebe que as riquezas é de Deus e não do diabo, tá? Ei, riquezas é de Deus e não do diabo. O diabo só é dono de uma coisa, mentira. Ele é o pai da mentira. Foi a única coisa que ele conseguiu criar. Nosso Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Ele é o dono dos céus, Ele é o dono da terra. Tudo pertence a Ele, amém? O rei de Sodoma, aqui nesse texto, é uma imagem do diabo. O diabo só quer almas e não dinheiro. Você viu o que ele falou para Abraão? Me dê as pessoas e leve os bens. O rei de Sodoma oferece a Abraão todos os bens. Só deixa as pessoas comigo. E Abraão responde. Olha só quando o diabo oferece os bens para Abraão. Olha o que Abraão diz. Eu não quero nada seu para que diga, eu enriqueci Abraão. Não, você não vai falar que me enriqueceu, porque a minha riqueza não vem de você, a minha riqueza vem de Deus, do Criador dos céus e da terra. Abraão já havia tido a revelação de que ficaria rico por meio de Deus. Ele já tinha essa promessa, ele já tinha essa palavra. Mas entenda, nós não pagamos o dízimo para ficar rico. Mas seria mentira dizer que você não vai prosperar se der o dízimo. Porque é impossível você dizimar e não prosperar. É impossível você dizimar e não crescer. É impossível você dizimar e as suas coisas começarem a andar de uma forma sobrenatural. O dízimo tem o poder de abrir as janelas dos céus. Quando você dizima, você demonstra quem é grande em sua vida. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Deus era a fonte das bênçãos de Abraão, e ele não queria outro autor. Eu abençoei. Não, Deus me abençoou. Através dos dízimos nós declaramos que Jesus é a fonte de nossas bênçãos. Ei, eu, pastor Daniel, eu não quero outra fonte de riqueza que não seja Jesus Cristo. Eu quero que a fonte da minha riqueza e da minha prosperidade seja Jesus. Assim como Abraão disse, a fonte da minha riqueza e da minha prosperidade é o Deus que fez os céus e fez a terra, e eu não quero nada teu. Eu não preciso, porque eu já tenho uma promessa sobre a minha vida. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Olha só, o texto diz, como era grande aquele a quem Abraão deu o dízimo. Como era grande aquele para quem ele deu o dízimo. Olha só, Hebreus 7,4. Hebreus 7,4.
Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Apóstolo Paulo diz, na sequência desse texto aqui, que o inferior é abençoado pelo superior. Abraão foi abençoado pelo grande Deus criador dos céus e da terra. Nós somos abençoados por Ele também, e pelo nosso sumo sacerdote, o seu Filho Jesus Cristo. Nós não entregamos os dízimos a homens mortais, nós entregamos aquele que vive. Entenda uma coisa, o povo entregava o dízimo para o sacerdote. Abraão entregou o dízimo para o sumo sacerdote, para Melquisedeque. Abraão entregou para ele. Jesus é o nosso eterno sumo sacerdote. Não sei se você está me entendendo, mas quando você dizima, você não está entregando a homens, mas você está entregando ao seu sumo sacerdote que está sentado no trono, o Cordeiro de Deus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e está à direita de Deus intercedendo por você. Aqui na terra, os sacerdotes ainda estavam recebendo dízimos. O texto diz, mas ali Jesus é quem está recebendo, mas no céu é Jesus quem está recebendo. Vou ler o texto aqui de novo, Hebreus 7:8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Ei, aqui quem recebe os dízimos são homens, mas ali quem recebe é aquele a qual testificam que ele vive eternamente. Ei, existe um sumo sacerdote recebendo o seu dízimo. Isso é maravilhoso. Quando você dá o dízimo, porque o texto diz, olha só, aquele de quem se testifica que vive. Quando você dá o dízimo, haverá evidências que Jesus vive, por causa do que vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz, fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre você bênçãos que você não pode contar. Quando você dizima, haverá evidências na sua vida que Jesus recebeu o seu dízimo e que Ele é o seu abençoador. E a palavra recebe nesse versículo está no presente contínuo. Jesus ainda está recebendo. Ele recebe porque vive, Ele recebe porque está sentado no trono. E a vida de Jesus será evidente na sua vida. As pessoas vão ver Jesus na sua vida. Porque elas vão considerar você uma pessoa com tanta sorte que vai ter que procurar uma explicação. E a única explicação é esse Jesus que você serve. Porque tudo que você faz prospera, porque tudo que você faz dá certo, porque tudo que você faz flui, porque tudo que você coloca a mão multiplica, porque existe uma graça sobre você, um favor, porque que a bondade de Deus te cerca. Ei, por que você tem tanta sorte? E elas vão ver Jesus na sua vida, e elas vão desejar esse Jesus da sua vida. Elas vão desejar o seu Deus, porque a sua vida vai ser diferente. Não dá, o Evangelho é transformador, o Evangelho de Cristo muda pessoas. A vida de José é uma figura da vida de Jesus Cristo. Gênesis 45, verso 26. Olha só que poderoso isso aqui. Gênesis 45, verso 26. E lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito.
Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falava, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviava para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito e disse: basta, ainda vive meu filho José, e irei e verei antes que eu morra. Pegou. Jacó não acreditou que José estava vivo só porque lhe contaram. Jacó só acreditou depois que viu as carroças cheias de prosperidade. Jacó só acreditou que José estava vivo quando viu a abundância chegando em carros e mais carros chegando até ele. E ele falou: uau, José vive! É isso que o texto diz. Depois que ele viu os carros abarrotados de prosperidade, ele falou: basta, porque eles estavam passando necessidade. Toda a terra estava na fome. Então ele falou: basta de sofrimento, o meu filho vive. Ei, quando as pessoas virem o que Deus está fazendo na sua vida, elas vão falar: Jesus vive, basta de sofrimento, eu quero o seu Deus, eu quero o seu Jesus, eu quero o que Ele fez na sua vida, eu quero a transformação que Ele fez na sua vida. Eu quero experimentar esse amor dEle, basta de sofrimento, eu quero o que Jesus te deu. Quando as pessoas virem as bênçãos visíveis de Deus em sua vida, elas vão correr para Jesus, elas vão desejar Jesus. Sabe, Deus vai mostrar a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não o servem. Deus vai fazer diferença daqueles que o servem e daqueles que não o servem. Anote isso. Rockefeller, um dos homens mais ricos que já existiu na face da terra, ele disse: eu nunca teria podido dar o dízimo de $1 milhão se não tivesse pagado o dízimo do primeiro salário que ganhei, que foi de $1,50 por semana. Fiel no pouco, será colocado sobre o muito. O dízimo fala além da sua geração. O dízimo fala além do seu tempo. Olha isso, Hebreus 7, verso 9. Gente, eu não estou ministrando oferta novamente, mas eu preciso te entregar essa chave. Porque eu não quero ver você sendo escravizado pelo diabo na vida financeira. Eu quero que a sua vida financeira flua, destrave, e que você prospere como nunca prosperou na sua vida, amém? Então eu quero te entregar chaves aqui hoje. Hebreus 7, verso 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Rapaz, você está entendendo? O cara nem nasceu ainda. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Quando você dá o dízimo, seus descendentes serão abençoados. O que o texto está falando aqui é que Abraão deu o dízimo, e gerações depois dele estavam sendo beneficiadas do dízimo que ele deu a Melquisedeque. Sua descendência experimenta os benefícios das bênçãos geracionais. Você está abençoando os seus filhos e os filhos dos seus filhos quando você dizima. Seu dízimo vai encontrar seus netos, seus bisnetos,
sua descendência vai prosperar por causa da sua fidelidade com Deus. Ei, Deus está olhando para você, está achando graça em você, fidelidade em você, e as janelas dos céus vão abrir não somente sobre a sua cabeça, mas toda a sua descendência, os filhos e os filhos dos seus filhos serão abençoados por causa da sua fidelidade com Deus. Você crê nisso? Então celebre a Ele. Sabe, você pode comer de forma saudável e fazer exercícios, e eu creio nisso, você deve buscar isso, mas a criação caiu. Quem vai te dar vida longa não é a comida que você come, nem o exercício que você faz. Se Ele não te der vida, não importa o que você faz. Coloque sua confiança na redenção e não na criação. O homem caiu por comer da árvore do conhecimento do mal, e você também pode se livrar dos efeitos da queda do homem pelo simples fato de comer. O pão e o vinho, o corpo e o sangue. Ei, a maldição entrou porque Adão comeu. E a vida chega até você quando você come. Quando você se alimenta de Jesus Cristo. A eternidade invade a sua vida. A eternidade invade o seu corpo, invade a sua alma, invade toda a sua existência. E você começa a experimentar algo que só pode vir de Deus. Assim como Melquisedeque trouxe o pão e o vinho, e depois abençoou Abraão, Jesus, o nosso sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, Ele também te deu o pão e o vinho, e depois te abençoou. Ele entregou, derramou o seu sangue, e deu o seu corpo, para te abençoar.